pandemia e o isolamento social têm propiciado um novo olhar para o meio ambiente. Biólogo Fernando Barbosa Nou explica como as medidas restritivas têm influenciado na relação com o meio ambiente. A pandemia favoreceu a qualidade do meio ambiente? A gente tem que imaginar sempre o seguinte, né? Como nós temos uma diminuição na produção industrial, né? E a indústria brasileira ela é principalmente consumidora de matéria-prima, a gente pode dizer que sim, né? Porque a produção industrial diminuiu, né? Por outro lado, a gente tem que ver também que ainda continua, inclusive num ritmo muito acelerado, a destruição da Amazônia, né? Então, se por um lado, no mundo como um todo, a gente está tendo um grande ganho, né? A gente olhar em Veneza, por exemplo, tem golfinho, tem água-viva, né? A gente olhar em alguns lugares, tem cidades que a quantidade de poluição era tão grande que a gente não conseguia ver, e hoje a gente está vendo. Então, nesse aspecto, sim, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que ainda está tendo uma grande degradação do meio ambiente por razão do desmatamento. O isolamento deve mudar as formas de relacionamento com a fauna e a flora? A minha expectativa é que a gente possa fazer uma reavaliação daquilo que é prioritário na nossa vida, né? Então, a gente em quarentena e tudo mais, nós temos uma reavaliação de prioridades. Então, a gente precisa consumir o tanto que a gente consumia, a gente precisa ter itens de tecnologia, a gente precisa ir para os lugares da mesma maneira que a gente ia. Então, se houver um pensamento bastante profundo em relação a isso, eu entendo que necessariamente as pessoas vão ver que sim. Por um outro lado, a gente tem uma coisa mais específica, né? Quer dizer, que essa relação indiscriminada, né? Que muitas vezes o homem tem, né? No consumo, muitas vezes até indiscriminado de diferentes espécies animais, né? Aí eu estou falando um pouquinho mais especificamente da China, né? Acabou fazendo transferência, né? Horizontal de um vírus, né, para a espécie humana, né? Então, obviamente que nesse caso é necessário que o ser humano comece a olhar as prioridades, né, e se preocupar mais especificamente com esse tipo de coisa, né? Então, né, a gente tem que ter esperança de que isso vai gerar um pensamento novo, acho que um pouco mais consciente. Qual a dica para viver de maneira mais equilibrada com a natureza? Eu entendo que o grande segredo aí está relacionado com aquilo que a gente consome e o lixo que a gente produz, né? Tem um termo que a gente usa que chama pegada ecológica, né? Então, muitas vezes, a gente busca, né, e até a vida da gente faz a gente ir atrás daquilo que é mais fácil, né? E muitas vezes esse mais fácil no dia a dia são coisas extremamente industrializadas ou coisas que geram, né, um conforto maior, né? Eu entendo que a gente precisa repensar bastante isso, sabe? Aquilo que a gente veste, aquilo que a gente come, o jeito que a gente se transporta, né? Eu entendo que tudo isso, de uma maneira geral, não só gera uma melhor qualidade para o meio ambiente, mas gera uma maior qualidade de vida para o ser humano, né? A gente percebe que a falta de exercícios, a alimentação muito industrializada tem gerado uma série de doenças, né? E o fato de você começar a repensar esse tipo de coisa vai te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, se preocupar com o meio ambiente. O que o meio ambiente mais ganhou com a pandemia? A quantidade de lixo, resíduos químicos diminuiu muito no meio ambiente. Então, a gente tem uma emissão bastante menor, né? E isso faz com que, vamos dizer assim, de uma maneira geral, a poluição diminua. Consequentemente, você começa a perceber que tem uma melhoria tanto nas plantas, né, e como também nos animais, né? Então, isso é uma cadeia, né? Então, isso vai para as plantas, necessariamente vai para a água posteriormente, em alguns casos os animais que se alimentam dessas plantas, né? Então, especificamente, né, quer dizer, a partir do momento em que você tem uma diminuição, né, da produção industrial, que obviamente do ponto de vista, né,
da sustentação das pessoas é uma coisa ruim, mas por outro lado isso tem gerado um ganho muito grande para o meio ambiente. O que o meio ambiente pode esperar para o pós-pandemia? Essa é uma pergunta que eu acho que não tem resposta, tá? Ela não tem resposta por quê? Eu acho que a gente pode entender isso de duas maneiras, né? A primeira se as pessoas começarem a valorizar a sua qualidade de vida, o meio ambiente, eu acho que a gente tem diante da gente uma mudança de paradigma. Quer dizer, vamos pensar que nós não somos isolados, o tanto que a gente ficou dentro da quarentena. E por isso a gente precisa cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas e tudo mais. Então, se tiver uma preocupação dessa maneira, que envolve não só o pessoal, né, as pessoas, mas também o governo, iniciativas, né, da indústria e tudo mais, eu vislumbro isso como uma boa oportunidade. Por outro lado, se a única preocupação que existir no pós-pandemia for simplesmente, vamos recuperar o tempo perdido, aí eu tenho grandes preocupações, porque na realidade a ideia, nesse caso, seria vamos fazer o maior número possível de produtos, e isso geraria o quê? Né? Quer dizer, uma poluição em massa, em grande escala e num curto período de tempo. Isso seria uma coisa que geraria uma grande preocupação para a gente. Né? Então, eu entendo que a gente precisa pensar dessas duas maneiras. Eu espero que a primeira prevaleça.